Bem, turma, uso aplicabilidades da informática na medicina. Eu queria começar a conversar com vocês, tá? Falar com vocês sobre esse crescimento diário da informática. Não só no uso na medicina, né, mas em todas as outras áreas. Seja no uso de aplicativos mais complexos aos mais, né, simples, os mais menos complexos, tá bom? Mas em particular na medicina, a coleta, análise e disseminação de dados médicos, né, com a utilização de aplicativos na área de informática. Essa coleta, ela pode ser realizada, tá? Pode ser feita via pendrive ou manual, quando os funcionários de hospitais e clínicas eles digitam os dados no prontuário do paciente, né? Esses dados eles são analisados pelos médicos e são disseminados nas redes sociais, nos meios de comunicação via web, não só como aprendizado, tá? Mas disseminação do conhecimento da área médica, utilizando a tecnologia da informática, tá certo? Nós podemos dizer, tá, que é um novo modelo de atenção à saúde. A tecnologia já existe há um bom tempo, tá? E a medicina usa desse artifício para auxiliar no tratamento médico, tá? E aí crescem as inúmeras possibilidades de uso dessa tecnologia e os benefícios que a informática pode trazer na área da saúde, tá certo? Bem, a, segundo a Sociedade Brasileira de Informática da Saúde, a história da informática em saúde no Brasil, ela tem início lá na década de 70, tá certo? Com alguns centros universitários, eles, como a UFRJ, tá, o Instituto Coração lá na USP, em São Paulo, Ribeirão Preto, que utilizou a tecnologia para uso de ensino à distância, né, da medicina. O senhor Luiz Carlos Lobo, tá, médico, que utilizou o digital PDP-11 em sistema de apoio ao ensino. A UFRJ com o sistema de controle de farmácias. E em 76 foram montados os primeiros sistemas de monitoração fisiológica digital, com apoio aos testes hemodinâmicos no país. Tá bom? Bem, em 88, algumas faculdades elas ingressaram, tá, introduziram essa disciplina de informática aplicada à saúde na área médica. Tá? O FRGS do Rio Grande do Sul, a USP, a Ribeirão Preto, Universidade Federal de Pernambuco, tá? A Estadual e a Federal do Rio de Janeiro, bem como a Unicamp. Bem, algumas áreas de aplicação de informática em saúde, tá? Os hospitais, laboratórios, clínicas, os planos de saúde, essa interface com o usuário, tá? A troca de dados. Essa interface ela é feita de forma amigável, tá? Interface com equipamentos como de radiologia, de ultrassonografia, que auxiliam o médico na tomada de decisões, bem como um diagnóstico mais preciso, né? Mais rápido. Para que tudo isso aconteça, para que todas essas informações elas sejam disponibilizadas, tanto para os médicos como para os usuários, né, desse serviço de informática em saúde, faz necessário o uso de uma certificação digital nesses registros eletrônicos. Tá? O prontuário eletrônico e o registro eletrônico propriamente dito. Ele tem como norma, né, e legitimado prontuário a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá, de 2007, tem a numeração a 1821, tá certo? A medida provisória 2200 também publicada em 2001, dia 29 de junho, tá, no Diário Oficial. Isso para que tenha uma autenticidade e a integridade desses documentos eletrônicos através de uma criptografia. Quando a gente fala de criptografia, fala em segurança do tráfego desses dados na web, tá? Para que todas as informações do paciente sejam privados e que tenham um valor jurídico, tá? Um valor legal. E bem como a ética desses documentos eletrônicos, para que essas informações que são trafegadas na rede, tá? Não caiam em mãos erradas e sejam utilizadas de forma indevida. Bem,
Existe um modelo de registro eletrônico que eu estou trazendo aqui para vocês, que foi até palestra da Sociedade Brasileira de Informática da Saúde, se eu não me engano, ontem, tá certo? É uma adoção de um modelo de eletrônico médico, tá certo? Um modelo de prontuário eletrônico com 7 níveis bem diferentes. Esse prontuário ele é utilizado no Hospital Flagler, lá na Flórida, tá certo? É muito bem conceituado. E esse procedimento de cirurgia ortopédica de joelho utiliza a robótica e utiliza desse modelo de essa adoção, né, de modelo de prontuário eletrônico. Para que vocês tenham uma ideia, todos os pacientes, quando eles dão entrada no hospital, eles são devidamente registrados, tá, no prontuário eletrônico, e todas as informações desse paciente, eles ficam numa base de dados no próprio hospital. Tá? E as enfermeiras, quando precisam passar medicar esse paciente, eles fazem a leitura desse paciente com um código de barra, tá? Uma etiquetazinha que é disponibilizada para esse paciente. É uma tecnologia conhecida como RFID, que é a identificação por radiofrequência, onde consta nessa base de dados todas as informações do paciente, tá? É uma informação mais precisa, uma informação eletrônica do paciente dentro do próprio hospital. Facilita assim o médico o acesso a esses dados, tá, que são disponibilizados na rede lá do hospital, tá, uma intranet, e facilitam um diagnóstico mais preciso, mais rápido, tá, uma interação mais interessante paciente-médico. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de utilização da tecnologia de informática em saúde. Tá? O prontuário eletrônico do paciente, ele é importante nessa solicitação de exames e de prescrição. Aí guarda um histórico de todos os exames que são realizados pelo paciente, tá? Solicitados, é óbvio, pelo médico, tá bom? Um registro eletrônico de saúde, ele permite o armazenamento e o compartilhamento seguro dessas informações. Foi falado anteriormente no slide anterior sobre a criptografia desses dados, tá? Ambos, eles devem seguir orientações e determinações dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, como vocês podem perceber, o Conselho Federal de Medicina ele é papel fundamental nesse novo modelo de atendimento aos pacientes, né, utilizando tecnologia dentro da área de saúde. Tá? Bem, a Unifesp está utilizando uma realidade virtual, uma 3D, para tratar da neuroplasticidade, tá certo? Provocada por um estresse pós-traumático, bem como labirintite, tá certo? A neuroplasticidade, o cérebro tem a capacidade de montar e recuperar uma função perdida. Essa é a proposta inicial do uso da tecnologia 3D, tá, lá na Unifesp. Bem como a síndrome do pânico, que é um estudo que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Tratamento de funcionários de banco que sofreram com assalto, né, estresse pós-traumático. Se vocês acessarem lá no YouTube ou no próprio Google, tem alguns vídeos que falam, né, aborda esse assunto, tá? Não é tão novo assim, tá certo? Sistema de telesaúde e telemedicina, tá? Apoio à distância ao diagnóstico, os médicos eles pedem uma segunda opinião, um diagnóstico mais preciso, tá? Ou uma posologia médica mais eficiente, bem como o ensino, tá? Algumas terapias, alguma monitoração e outros serviços. Existem protocolos específicos de comunicação para transmissão segura e padronização desses dados, tá certo? Esses protocolos de transferência que são utilizados aí no meio eletrônico, tá? No meio da internet. Eu trouxe aqui uma tela, tá certo? Da Unifesp, Universidade Federal lá de São Paulo. Eles utilizam esse meio digital, tá? Essas aulas virtuais, a telemedicina na ortopedia, tá certo? Como vocês podem ver aí na tela. O diagnóstico de tumores ósseos, diagnóstico de tumores de partes moles, estadiamento de tumores ósseos. Quer dizer, todos esses conteúdos, tá, no caso aí são 6 apresentados na tela, são aulas virtuais, utilizadas pelos médicos, né, com a intenção de disponibilizar esse ensino aí da medicina, utilizando a tecnologia da informação. Tá? Aí tem uma tela como ilustração, tá, um médico com o microfone falando do próprio tratamento, a própria cirurgia apresentada em vídeo, tá bom?
Turma, nos Estados Unidos, os serviços já são desenvolvidos, tá, há um bom tempo. Essa telemedicina ela atua como atendimento a pacientes, né, em grandes centros, na zona rural e até no próprio Alasca, tá certo? Agora, eu queria salientar uma coisa. Para que esse serviço funcione, né, no caso a telemedicina, deve haver uma cultura desses pacientes, tá certo? Não só a utilização desses dados, tá certo? Ou do próprio software, do próprio serviço, tá certo? Tanto por parte dos médicos como por parte dos pacientes. Tá certo? É uma nova, como eu falei para vocês anteriormente, é uma nova metodologia, tá? Um novo serviço que a medicina fornece utilizando a tecnologia. E tem aqui também um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, que é o serviço de telesaúde, ou o ensino à distância e o telediagnóstico. Tá? Então, aqui no Brasil, nós também, a área médica, né, os profissionais de saúde, utilizam desse tipo de tecnologia para atender os pacientes na distância. Trouxe para vocês a Medline, tá certo? Que é uma base de dados gigantesca, tá? Ela é elaborada e é mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina lá nos Estados Unidos e ela é gratuitamente disponibilizada na internet pelo sistema PubMed. Para vocês terem uma ideia, como é mostrado aí no slide, são 9 milhões de referências bibliográficas, tá? Quem trabalha na área da saúde pode fazer uso desse PubMed e utilizar dos dados fornecidos por esse site, né, por esse serviço, de forma gratuita e auxiliar aí no tratamento médico, tá? Não só os médicos em si, mas como os estudantes, tá bom? E a situação, ela é complexa, tá certo? Alguns sites de internet, elas publicam essas informações médicas, como o Medscape. No Brasil, tem o IPUB da Unicamp. Bem, eu trouxe esse quadro, tá? Que é um quadro adotado, os 7 estágios, tá certo? Pelo modelo lá no hospital em Flórida. Esses estágios aqui são diferentes estágios, tá certo? De uso de aplicabilidade da medicina lá nos Estados Unidos, tá bom? Só para que vocês percebam, no estágio 5 existe uma administração de medicamentos, tá? Houve um crescimento de 2012 para 2013 de 16,3%, como vocês podem perceber, tá certo? E uma documentação de enfermeiros e documentações clínicas. De 38 houve uma diminuição de 36,3%. Seriam os erros, tá, checados. A gente vai ver aí o que é que significa esse CDSS, tá certo? Que é um apoio à decisão médica. E os auxiliares, tá? Laboratório, radiologia, farmácia, que é bem comum no meio médico, tá bom? O CDSS, como eu falei para vocês, tá? É um sistema interativo de apoio à decisão. Ele oferece, né, ele disponibiliza aos profissionais de saúde na tomada de decisão. Tá? Como, por exemplo, é citado no próprio slide, o melhor tratamento de saúde para esse paciente. Tá? Utilizado o uso da inteligência artificial, faz com que o computador faça inferências, né, consiga raciocinar e ofereça, através desse sistema, ele ofereça um melhor tratamento para o paciente, tá bom? Só que existe um porém. Ele não é aplicado a todas as especialidades médicas, tá? Existe ainda um desafio muito grande com relação à implementação desse modelo devido à complexidade do diagnóstico. Né? Os médicos, né, os profissionais da área da saúde, entendem essa complexidade de diagnóstico. Existem outros fatores, né, outras variáveis que devem ser levados em consideração quando se faz um diagnóstico, tá? Um diagnóstico preciso. Bem, existem alguns componentes do processo de informação em saúde. Seria a coleta e interpretação manual ou automática, né, desses dados. Não adianta, turma, criar um sistema de informação voltado para a área da saúde em que toda a equipe não participe. Ela deve ser treinada, com certeza, né, previamente, na implementação, tá certo? Eles têm que abraçar essa ideia. Uma boa parte desses profissionais, ao longo do desenvolvimento de software em hospitais e clínicas, alguns profissionais da área da saúde
existe a rejeição, tá? Eles rejeitam esse novo modelo de atendimento na área médica. Alguns pelo não conhecimento básico de informática e outros pela não credibilidade desse novo serviço que é disponibilizado para os profissionais da área da saúde. Tá? A exames clínicos, tá? Medicamentos, sinais, imagens, a informática ela auxilia nesse novo modelo, né? Nesse novo tipo de tratamento. Um suporte ao diagnóstico, como foi visto previamente, uma decisão terapêutica ou uma decisão preventiva, tanto presencial como utilizando aí a telemedicina, tá? O telediagnóstico, o acompanhamento e avaliação desses resultados. Com relação a esse acompanhamento desses resultados, eu queria salientar o acompanhamento que é feito em determinados hospitais nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de presenciar, que seria o wireless care. Se eu não me engano, em outros slides, nós trazemos essa informação, tá? Esse exemplo. Todos os pacientes, os aparelhos eles são ligados ao paciente, tá? E essa comunicação é feita via rede sem fio, e todos os médicos que acompanham esses pacientes, eles recebem sinal caso algum desses aparelhos apresente alguma anormalidade, como batimento cardíaco, pressão arterial, e personaliza, né, e faz com que esse atendimento seja mais rápido, mais preciso. E um atendimento mais eficiente por parte dos profissionais da área da saúde com esse paciente. Por fim, temos aí o armazenamento e acesso a esses dados, tá? A informação gerada por todas as etapas que foram vistas anteriormente. O armazenamento é muito importante para que todos os médicos tenham essas informações e possam ser repassados tanto como aprendizado, né, e como utilização de problemas anteriores. Tá? Outros processos relevantes de atendimento à saúde, tá, que seria a gestão. A gestão de processos, esses recursos materiais, né, os humanos, financeiros, humanos com relação a treinamento, tá, o financeiro seria gasto, a entrada e saída desses materiais, tá, aquele controle de estoque hospitalar, para que o hospital ele tenha equipamento suficiente para atender às necessidades desses pacientes, seja do simples curativo até os medicamentos mais complexos, tá bom? Uma capacitação, que seria a capacitação contínua dos profissionais utilizando tecnologia da informação nesse melhor atendimento, ensino, treinamento, tá? Requalificação e a governança em si. Tá? É organizado uma forma de monitorar o uso desses medicamentos, monitorar o que está sendo feito, tá? Através dessas avaliações de rede de serviço na área de saúde. Bem, existem algumas vantagens desse uso da tecnologia, né? Vantagens e desvantagens do uso de tecnologia na área da saúde. A customização, tá? A padronização desses dados, uma vez que é criado um software com interface gráfica agradável, né? Amigável e padronizada, não tem como você fugir essa regra. Tá? É especializado, nem todo software. Um software ele pode atender um determinado hospital ou uma clínica. Não seria viável atender uma outra clínica, um outro hospital utilizando o mesmo software. Então é algo bem específico. Tá? Uma outra vantagem que é muito interessante, muito importante, seria garantir a qualidade de atendimento utilizando a tecnologia e essas funcionalidades. Né? A eficiência, a rapidez, a presteza. Tá bom? Como desvantagem, eu trouxe alguns pontos. Tá? A complexidade. Vocês sabem, né, os profissionais da área de saúde, conhecem e concordam com a complexidade que é tratar um hospital, os processos dentro de um hospital. Não só os processos, como os profissionais que utilizam desse serviço. Eu falei com vocês da rejeição por parte de alguns usuários. Eles não cadastram os dados desses usuários. Aí o sistema ele fica falho, porque uma medicação não aplicada de forma correta, uma medicação, mesmo que ela seja aplicada de forma correta, mas não registrada no prontuário do paciente, sendo eletrônico, fica a desejar. Tá? E existe essa incompatibilidade com outros sistemas. Ok? Bem, a capacitação. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, ela disponibiliza um programa de profissionalização de profissionais de saúde, a ProTICS. Tá? Quem tiver interessado em acessar o site da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, é só digitar lá no Google. Vocês conseguem esse programa de profissionalização com uma certa facilidade. E é um título, tá? É um programa que é muito procurado por
profissionais da área que querem prestar auditoria e se especializar mais nessa área de informática em saúde, tá bom? Então, existe uma relevância, tá? Melhora a qualidade do uso dessa tecnologia, tá? A integridade desses dados, a precisão na forma como são utilizados esses dados na área da saúde e a adequação, né? O uso correto dessa tecnologia da informação para o hospital, a adequação correta de uso dessas informações para o hospital, né? Ela difere de clínica para clínica, né? De hospital para hospital. Bem, com relação à inovação, em 99, essa revista americana, ela ingressa, tá, no mundo da computação gráfica. Seria interação real em 3D do fotorrealismo, seria a realidade virtual médica. Estou disponibilizando aí o site para vocês, tá certo? Caso, né, vocês queiram pegar depois um exemplo na própria internet para visualizar isso aí, para saber do que se trata. Então, desde 99 já existe e é feito pela MIT, tá? A Massachusetts Institute of Technology, uma universidade mundialmente conceituada por inovações não só tecnológicas, mas na área da ciência, de uma forma geral. E a intenção básica, tá, seria a potencialização do ensino e da prática médica, tá, utilizando essa realidade virtual. Seria uma nova modalidade de ensino à distância. Tá? Eu acredito que não substitui o ensino convencional, mas mas agrega valores, tá? Na própria uma análise, tá? Análise de células em microescala, mais uma inovação. A nanotecnologia no diagnóstico precoce do câncer, já existem estudos com relação a esse tipo de tecnologia, tá? A nanopartículas. Em 1990 foi criado o projeto Genoma Humano, tá certo? Na Universidade de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos, e o ProWes 2000, que em 11 segundos ele determina o melhor tratamento de radiação, tá? A dose correta para um doente de câncer. Seria um tratamento mais eficaz, né? Mais preciso. A quantidade de radiação que é utilizada para esse doente de câncer. Existe algum software, tá? SPSS, que é um software que nós estamos utilizando aqui na epidemiologia. Eu faço parte de um grupo que utiliza, né, desse software. É um software modular com uma base de dados. Nós estamos desenvolvendo um estudo com relação à violência, tá? Violência no ambiente escolar provocado por crianças, né? As crianças que sofrem violência e que praticam violência. Foi feito um questionário no papel, utilizamos o Excel e todas essas informações nós alimentamos o SPSS e daí fazemos uma análise para tentar descobrir, né, o real motivo, o que provoca a violência no ambiente escolar. Tá? Tem um site que oferece essa técnica de acesso, manipulação, a análise, né, e a apresentação também desses dados. Ele tem mais ou menos o mesmo tratamento que é dado pelo SPSS. A ultrassonografia, né, o CIMAN, que é um simulador, tá? Simulador de cirurgias, a teleradiologia. E, como eu falei para vocês, o wireless care, tá certo? Que seria um cuidado via rede sem fio. Bem, turma, aí constam as referências na qual eu utilizei todo esse material, tá? Para trazer para vocês. Mais uma vez, eu peço desculpas a falha técnica, né, que nós tivemos aqui com relação ao som. Tá? Eu procurei correr um pouco, devido ao curto tempo que eu tenho, ficou previsto para começar às 3, né? Começamos com um pouquinho de atraso. Peço desculpa a vocês e na próxima palestra veremos aí se não temos nenhum tipo de imprevisto com relação ao som. Tá? Estou aberto aí aos questionamentos, caso tenha alguns, e espero ter contribuído para o conhecimento de alguém ou despertou a curiosidade em um determinado assunto com relação à informática na saúde. Tá? E jogar aí um desafio na web. Tá? Recente, do dia 23 a 26 de julho, vai haver o 13º workshop de informática médica lá em Alagoas. Eu acho que o estado do Ceará, né, a comunidade médica, os profissionais da área da saúde, a UFC, no caso, poderia, né, se mobilizar para tentar trazer
esse workshop, né, esse tópico que seria informática médica aqui para o estado do Ceará, já que o curso de medicina aqui na faculdade, na UFC, é muito conceituado no Brasil. Os dados lá do Enem mostram isso. Bem, turma, eu estou aberto aí aos questionamentos e espero ter ajudado vocês de alguma forma.